Bem, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo, o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 15, tem aqui um concílio de Jerusalém aqui. Ah, tá bom. O tema, então, é o agir de Deus. Esse é o tema da ministração. E o versículo que nós vamos usar como base é o versículo de número 16 do capítulo de número 15 do Evangelho de João. Né, um versículo que só escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai ele vos conceda. Mais uma vez, vamos ler mais uma vez. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda, assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida. Te agradecemos, ó Pai, porque é essa palavra que nos movimenta, é a sua palavra que transforma a nossa vida. Então nós te pedimos nessa noite, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender essa palavra, mas mais do que isso, que o Senhor nos capacite a aplicá-la intensamente em nossas vidas. Nós oramos e nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de termos a nossa vida transformada. No nome do Senhor Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém. O tema da mensagem é o agir de Deus, e ontem também participando online do culto aqui dos jovens, eu me lembro da introdução que o pastor Vilela fez na mensagem. Ele falava que o evangelho não é para qualquer um, que o evangelho ele é para o coração das pessoas corajosas. E eu creio exatamente dessa forma, que o evangelho, ele requer de nós atitudes. Inclusive ele ministrava aquela palavra original, a palavra original, né? Nos últimos 10 anos ele ministrou umas 15 vezes, 10 vezes. 25 anos atrás, foi quando o Senhor ministrou a primeira vez, e depois disso, dezenas e dezenas de porém, ele ministrou essa palavra, que foi a palavra da sua conversão, né, a qual Deus falou com ele no momento da sua conversão, e ele falava a respeito ali do homem, né, da mão ressequida, o homem que tinha uma deficiência física, né, e que Jesus o cura. Mas Jesus o cura por quê? Porque ele tomou uma decisão, né, ele foi corajoso, né, ele teve uma atitude de se levantar no meio de todo mundo, né, e expor, né, a sua deficiência, talvez aquilo que mais o envergonhasse na sua vida. Por isso nós dizemos, né, e entendemos que realmente o evangelho é para essas pessoas que são corajosas. O evangelho é para aqueles, né, que têm a coragem, a ousadia de, quando ouve uma palavra, toma uma decisão no sentido desta palavra, né? E esse versículo que nós lemos, né, ele afirma e atesta exatamente isso. Ele diz assim, que não foi a gente que escolheu Jesus. Olha que coisa interessante, né? Se a gente prestar atenção no versículo e ler a Bíblia com muita calma, você vai perceber esses detalhes, né? Jesus está dizendo assim, olha, não foi vocês que me escolheram, foi eu, né? Meio de uma multidão, e nos deu um nome,
né, e nos deu um nome, nos deu uma direção, nos deu um objetivo do quê? De dar frutos. E mais do que isso, né, que esses frutos, eles permaneçam. Então, Deus, Ele nos dá esse objetivo, né? Então, lendo esse versículo, claramente, né, nós temos essa confirmação que o Evangelho não é para qualquer um. Deus tem, né, os seus escolhidos. Deus fala ao coração daqueles, né, que se dispõem não somente a ouvir a palavra, mas ser direcionados por essa palavra. Então Deus, Ele age no coração daqueles que estão dispostos. Deus age no coração daqueles que têm a ousadia e a coragem de se expor. Você quer que Deus age na sua vida? Quem aqui quer ver o agir de Deus na sua vida? Amém? Glória a Deus, eu também quero. Então esse agir de Deus, né, ele vem a partir das nossas decisões, ele vem a partir da nossa coragem, não somente de sermos ouvintes dessa palavra, porém de sermos praticantes desta palavra. Então eu quero aqui fazer aquela tradicional pergunta que eu sempre faço nas introduções aqui das palavras. A pergunta de hoje é: você acha que é possível limitarmos o agir de Deus em nossas vidas? Você vai responder essa pergunta, mas você pode responder de forma silenciosa. Pense um pouquinho. Porque todos nós queremos que Deus, Ele haja na nossa vida. Todos nós queremos ver o agir de Deus em nossa vida e o agir de Deus através da nossa vida. Né? E eu entendo que as coisas de Deus acontecem dentro dessa ordem. Deus primeiramente age na nossa vida, e né? Por isso nós estamos felizes aí, né? com essa restauração que Deus, né, já tem feito aí na juventude da nossa igreja. E essa restauração com os jovens começa exatamente dessa forma. É Deus agindo na vida de cada jovem. Isso é o princípio da restauração, né? E depois que esses jovens, né, estiverem cheios da presença de Deus, como já estão ficando cheios da presença de Deus, então o agir de Deus passa a ser também através da vida deles. E glória a ordem, Deus tem a sua organização. Então nós queremos que Deus haja na nossa vida e também haja através da nossa vida. Porém eu pergunto, né, nós conseguimos? É possível limitar o agir de Deus em nossa vida? Pense um pouquinho. A resposta para essa pergunta, ela não é tão simples, porque envolve muitas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia e ao sermos expostos pelo próprio Evangelho. Você realmente acredita que você pode limitar, é possível limitar o agir de Deus na sua vida? O poder de Deus, ele é ilimitado. Amém? Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Então não existe limitação em Deus para nada. Porém, nós podemos sim limitar o agir de Deus. Pela manhã, eu me lembrava de uma ministração que o pastor Brás trouxe algum tempo atrás, que ele falava a respeito do Geazi. Né? Geazi era o servo de Eliseu, né? Era um moço de Eliseu, estava ali, era um aprendiz, né, do profeta Eliseu. E Eliseu, ele foi o moço, ele foi o aprendiz do profeta Elias, que foi um profeta extremamente poderoso e cheio do poder de Deus. Né? E o Eliseu é conhecido como profeta da unção dobrada, né? Porque tudo aquilo que o Elias fez, e está registrado na palavra de Deus também está registrado que Eliseu ele fez o dobro. Né? Então o Geazi, ele estava ali no caminho certo, ele estava no caminho correto da coisa, seria ali talvez o profeta da unção quadriplicada. Porém o Geazi, ele foi ganancioso, ele desejou aquilo que não era seu, né? Ele teve olho grande, olho gordo, a ganância, né? A ganância tirou
o quê? A ganância limitou o agir de Deus na vida dele, porque estava tudo certo para ele dar continuidade nessa linhagem profética e ser um grande profeta, assim como Elias e o Eliseu, eles foram. Esse era o caminho de Eliseu, do Geazi, mas a ganância não deixou. E a Bíblia nos conta, deixa registrado, que o Geazi, ele acabou a vida dele sentado aos pés de um rei, contando histórias do passado. Então o rei perguntava assim para ele: Geazi, me conta aí, o que aconteceu naquela época, me conta uma história daquele tempo em que Deus agia. Olha onde uma pessoa que tinha todo o potencial para ser um grande homem de Deus foi parar. Então, qual é a resposta dessa pergunta? É possível limitar o agir de Deus? É possível limitar o agir de Deus. Nós vemos o Geazi, pelas suas decisões, pela sua escolha, pela sua ganância, limitando o agir de Deus. Uma outra passagem bíblica que nos mostra claramente isso, é a passagem em que Jesus, ele desce do monte, Nós ministramos essa palavra na célula de aliança, chama descendo ao vale. São duas palavras coladinhas, subindo ao monte e descendo ao vale. Então Jesus sobe ao monte para orar, ele leva alguns discípulos com ele, mas os outros discípulos ficam lá no pé do monte. E o que acontece é que um pai traz o seu filho que estava endemoniado. E esses discípulos que estavam ali no pé do monte, eles não conseguem expulsar o demônio do menino. E aí, quando Jesus desce do monte, o pai chega para ele e fala: olha, o meu filho está aqui, acontece isso com ele, mas os seus discípulos não conseguiram. E aí Jesus, ele expulsa o demônio daquele menino, o menino é curado, o menino é liberto. E aí fica a dúvida na cabeça dos discípulos. Qual dúvida? Jesus, por quê? Nós não conseguimos expulsar esse demônio. E Jesus diz que era por causa do tamanho da fé que eles tinham. Ou seja, é possível limitar o agir de Deus, o mover de Deus na nossa vida? Deus é todo poderoso. O que Deus quer fazer na nossa vida não tem limite. Porém, a nossa atitude, as nossas decisões podem sim limitar o agir de Deus. Eu imagino, se aquele homem da mão mirrada, quando Jesus falou assim: levanta aí, ele falou assim: não vou levantar. Não vou levantar não, tem vergonha. Se quiser, você me cura quietinho aqui. Talvez nem essa história estivesse registrada na Bíblia. Então, o agir de Deus na nossa vida depende muito das nossas decisões, depende muito das nossas atitudes. A Bíblia nos diz que um dos lugares em que Jesus fez menos milagres, foi na cidade de Nazaré. E a cidade de Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu. Jesus passou a sua infância nessa cidade. Porém, a Bíblia deixa registrado que lá, nessa cidade, poucos foram os milagres que Jesus fez. Sabe por quê? Porque existia uma incredulidade no coração daquele povo. Quando eles olhavam para Jesus, sabe o que eles enxergavam? O filho de Maria, o filho de José. Olha lá os irmãos, ele não mora naquela casa, não é naquele endereço, não é naquele CEP. Esse Jesus não é esse aqui que está entre nós. Então, essa incredulidade, ela limitou os milagres que Jesus poderia ter feito naquela cidade de Nazaré. Então, eu volto a perguntar para vocês: você acha que é possível limitar o agir de Deus nas nossas vidas? Todos nós queremos que Deus sim haja na nossa vida, queremos ver o agir de Deus na nossa vida, queremos ver o agir de Deus através da nossa vida, porém nós temos que entender que mesmo Deus sendo ilimitado no seu poder, nós podemos sim limitar esse agir de Deus com as nossas atitudes. Diante disso, eu quero compartilhar alguns pontos que eu acho assim importantes para que a gente compreenda como o agir de Deus acontece na nossa vida. Esses pontos são
alertas para a minha vida, são alertas para a sua vida, para que a gente não somente guarde na cabeça, mas que a gente guarde dentro do coração alguns princípios bíblicos, gente, que nos projeta para a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite é que o Senhor nos chama. Você tem essa convicção? O primeiro passo, o primeiro ponto para o agir de Deus na nossa vida é compreender que Deus tem um chamado para a nossa vida. Amém? Amém? Amém mesmo? Você sabe, eu já preguei a respeito disso, a respeito de chamado, a respeito de relevância, de vocação, de obedecer a Deus. O primeiro ponto para o agir de Deus na nossa vida é você compreender esse chamado. E a Bíblia tem promessas para a nossa vida. Cada promessa projetada neste Evangelho, na Bíblia, na palavra de Deus, é um chamado para a nossa vida. Por exemplo, a Bíblia nos diz que a nossa casa seria abençoada. Sim ou não? Que a nossa casa seria uma bênção. Que a nossa família seria uma família abençoada por Ele. Isso é mais do que uma filosofia bíblica. Isso é um princípio, esse é um chamado. Quando eu olho para a minha família, eu entendendo a palavra de Deus, eu sei que o chamado da minha família, para a minha família, o chamado que me envolve é que nós sejamos uma família abençoada por Deus. Ou seja, que recebe o agir de Deus, mas também que compartilha do agir de Deus. E esse chamado é para a sua vida também, amém? Porque nós temos uma ilusão na nossa cabeça, um bloqueio, que diz assim, Deus não me chama, Deus não chama para nada, Deus não tem nenhum propósito para a minha vida. Tem um propósito para a sua casa, tem um propósito para a sua vida financeira, amém? Tem um propósito. Deus te chama para ser bênção. Deus te chama para abençoar outras pessoas. Esse é o propósito de Deus para a sua vida financeira. Quer ver o agir de Deus na sua vida financeira? Creia na palavra de Deus. Amém? Creia na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Aqueles que são dizimistas e ofertantes. Deus guarda, Deus multiplica, é a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. Nós não podemos ficar nos escondendo diante dessa ignorância. Deus não me chama para nada. Meu irmão, a palavra de Deus está aqui, são 66 livros do puro chamado divino. Do puro chamado divino. Esse dia eu fui comprar mel, estava escrito, o puro mel de abelha. Aí quando eu vejo essas coisas, eu já desconfio, A pura açúcar da cana-de-açúcar. Está aqui, o puro chamado de Deus, sem contaminação. Então esse negócio de falar, Deus não me chama para nada, está errado, Deus já te chamou. Deus te chamou para ser uma bênção aqui dentro dessa igreja, amém? Deus te chamou para ser um líder dentro dessa igreja. Meu irmão, ser um líder dentro dessa igreja aqui, você é um líder de célula. Deus te chamou para isso. E se você compreender esse chamado, sabe o que vai acontecer? Deus vai agir na sua vida. Deus te chamou para cuidar de outras pessoas. E Deus também te chamou para que você se deixe cuidar por outras pessoas. Isso se chama discipulado. Amém? É um chamado de Deus. E quando a gente compreende isso, que Deus nos chamou para isso, nós compreendemos e vemos claramente o agir de Deus na nossa vida. Se nós não entendermos o chamado de Deus, também não entenderemos de forma alguma o agir e o mover de Deus na nossa vida. Tudo começa pelo chamado. O agir de Deus começa pela compreensão desses princípios que estão na palavra de Deus. Pastor, mas olha, minha saúde está tão debilitado, eu estou ruim, eu não estou bem, está muita dificuldade, uma luta física atrás de outra luta física. Meu irmão, você tem um chamado, esse chamado envolve o quê?
né, envolve o seu ser como um todo, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo é o nosso ser como um todo. Deus não quer usar só o nosso corpo, Deus não quer usar só a nossa alma, não quer usar só isso, quer usar o nosso corpo como um todo, nossa vida, o nosso ser como um todo. Então, se esse é o chamado, que a gente faça uso da autoridade que existe na palavra de Deus, no nome de Jesus, e que a gente repreenda. Mas a minha sina é essa, né? E às vezes a gente até usa a colocação de Paulo, né? Paulo tinha um espinho na carne. Paulo orou por 3 vezes, e esse espinho permaneceu na carne. A gente não sabe qual era esse espinho, né? As pessoas ficam estudando aí e tudo mais, tá? Então a gente usa isso, meu irmão. Paulo é Paulo. Pastor Vilela é pastor Vilela. Pastor Rick é pastor Rick. Pastor Giovanni é pastor Giovanni. Roberta é Roberta. Chloe, a minha filha ali, olha que beleza, gente. 12 anos. Oh, segunda vez que está ouvindo o pai, né? Glória a Deus. Vou perguntar da palavra depois do culto. Agora eu perdi o que ia falar, tá vendo? Fui brincar, né? E Paulo é Paulo. Porém, a palavra de Deus, gente, é a palavra de Deus. E se Deus vai nos usar, nós temos que crer que Deus sim cura nosso corpo, Deus cura nossa alma e Deus liberta o nosso espírito, amém? Você quer ver o agir de Deus? Creia na palavra do Senhor. Mas eu carrego essa doença, eu carrego essa dificuldade da minha alma. Creia no chamado. O chamado de Deus não é esse para a sua vida, que nós vamos cuidar de gente, vamos levar o evangelho, nós vamos servir na casa de Deus. Para isso a gente precisa ter saúde física, saúde emocional e uma saúde espiritual, e vamos requerer isso da palavra de Deus com toda a autoridade. E aí nós vemos o agir de Deus, o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E eu gosto dessa expressão, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Um decreto é uma ordem superior. O decreto é uma ordenança de uma autoridade superior. E Deus está nos dizendo que nós somos chamados por uma ordem superior. E é exatamente isso que nós lemos aqui no primeiro versículo de João 15, 16. É um decreto, existe um decreto sobre a sua vida. E sabe qual é esse decreto? É um decreto de vida, é um decreto de bênção, amém? Não é um decreto de maldição. Mas pastor, eu sei que é assim, eu vou aguentar sofrendo. Eu sou forte, aguentando sofrimento, meu irmão. O decreto que está sobre a sua vida é um decreto de vida e não de qualquer vida. É um decreto de vida abundante, amém? Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Quer ver esse agir de Deus? Você quer ver o agir de Deus e a sua vida se tornar uma vida abundante? Comece entendendo esse princípio, que isso não é para o outro, isso é um chamado de Deus para a nossa vida, amém? E o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita, amém? O Senhor nos chama, e o Senhor que nos chama também nos capacita. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 4 ao versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, assim diz a palavra de Deus. Deus nos capacita. O grande erro, o grande limitador que nós construímos na nossa vida, e que limita esse agir de Deus, que limita esse derramar da presença de Deus sobre a nossa vida, um dos maiores limitadores é exatamente a nossa mente, a nossa capacidade. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos,
ele procura fazer com que todos entendam que para que esse evangelho seja gravado dentro do nosso coração, é necessário uma renovação da mente, da forma de pensar. E é um dos maiores limitadores, sabe por quê? Porque nós cremos que nós temos um chamado. Eu sei que a minha família tem um chamado, que a minha família vai ser bênção. Eu sei sim, né, que na minha vida financeira existe uma promessa de Deus, que seria uma vida abençoada. Eu sei que aqui dentro da igreja, Deus me deu vocação, Deus me deu dons, Deus me chamou para fazer aquilo, para servir nessa área. Eu sei de tudo isso, mas você sabe que é Deus quem te capacita? Ou você ainda continua indo pela força dos seus braços, pela capacidade do seu intelecto, pela sua capacidade de intuir, pela sua sabedoria humana? Porque se Deus chama, é Deus que também nos capacita, sabe, marido? Talvez você esteja ali lutando dentro da sua casa, porque você sabe que o chamado para a sua casa é de bênção. E você está lutando, mas parece que as coisas não acontecem. Talvez você já entendeu que a sua casa tem um chamado, porém você ainda não entendeu que não é a força do seu braço. Você precisa entender que aquele que chama é o mesmo que capacita. Então nós vamos vivendo um esforço humano e às vezes até sobre-humano, para que através da força dos nossos braços o chamado de Deus se concretize. Gente, não é dessa forma. É compreender o chamado e entender que aquele que deu o chamado é o mesmo que dá as ferramentas, é o mesmo que dá o passo a passo. Sabe, o que nós temos que fazer é receber a direção de Deus e também pedir a Deus esta capacitação, o passo a passo, aquilo que nós temos que fazer. Não, eu sei, né, que no meu trabalho lá eu vou prosperar, porque é promessa de Deus. E é promessa de Deus. Que você vai crescer. Todas as áreas da nossa vida, se nós buscarmos em Deus, nós vamos ver que Deus tem uma intenção para a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Deus tem uma intenção para todas as áreas da nossa vida. Deus tem um propósito para todas as áreas da nossa vida. Inclusive lá no seu trabalho. E às vezes você entende isso, mas você continua se comportando de acordo com a sua cabeça. Você continua fazendo as coisas segundo aquilo que você aprendeu. Você continua agindo segundo o seu entendimento, segundo aquilo que você acredita que vai dar certo. Meu irmão, se Deus tem um chamado para você, peça essa capacitação divina, porque aí você vai ver, assim nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Porque se Deus nos deu um chamado, a gente fala, Deus, tá bom, agora já entendo o chamado, deixa comigo que eu resolvo. Como nós vamos ver os milagres de Deus? Se Deus me deu um chamado, eu peço, Senhor, eu sei que esse chamado vem do Senhor para a minha vida. Essa missão é dada pelo Senhor. Então eu sei que o Senhor vai me capacitar. Não é nas minhas forças, não é na minha capacidade de construir as coisas, mas é na minha decisão de deixar a minha vida nas suas mãos. Amém? Né? Eu vejo que é isso. Este é o caminho para que a gente veja o sobrenatural e o agir de Deus na nossa vida. Porém, gente, o ponto 3 é exatamente aquilo que eu quero lhe chamar a atenção nessa noite. Deus nos chama, o Senhor nos chama. Amém? Aquele que nos chama nos capacita. E aquele que nos capacita é o mesmo que nos enche do seu Espírito. Amém? O Senhor envia do seu Espírito. Deus derrama sobre a nossa vida da sua presença. Assim foi lá na igreja inicial, na igreja primitiva. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus tinha deixado uma promessa: eu vou
Mas fiquem tranquilos aí, porque descerá sobre a vida de vocês o Consolador, o Espírito Santo, vai ser derramado sobre a vida de vocês. E a igreja entendeu isso e ficou reunida fisicamente. Não era um grupo muito grande de pessoas, mais ou menos 120 pessoas, porque o escritor de Atos, que é o evangelista Lucas, ele deixa registrado 120 pessoas reunidas. Esse reunido, gente, é muito mais do que está no mesmo lugar. Preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora, neste momento. Esse reunido não é somente estar no mesmo lugar, é isso também. A igreja ela estava reunida no mesmo ambiente, no mesmo espaço, numa casa, talvez numa sala de uma casa um pouco maior. A igreja estava reunida, porém, esse reunido não é só isso. Eles tinham o mesmo objetivo, eles tinham a mesma intenção, eles tinham o mesmo propósito, o mesmo foco. E por eles estarem reunidos, e esse reunir envolver tantas coisas, foi isso que fez com que a presença do Espírito Santo fosse derramado sobre a vida daquele povo. Reunir é muito mais do que estar juntos, porque nós olhamos para a nossa casa e nós entendemos que nós temos chamado, nós entendemos que Deus nos capacita, porém, meu irmão, o que nós precisamos para que a nossa casa seja mudada é desse derramar do Espírito Santo de Deus. E isso vai acontecer quando existir um negócio chamado unidade, o mesmo objetivo, o mesmo foco. Está difícil na sua casa, está difícil de acertar e consertar as coisas. Ouça o chamado de Deus, seja capacitado por Deus, mas receba do Espírito Santo de Deus, que é mais do que fundamental, é extremamente necessário para que qualquer coisa de Deus ocorra na nossa vida. Agora tem que compreender esse reunido, não é só estar junto. Lá em casa nós fazemos questão, né, de fazermos algumas coisas assim. A maior parte daquilo que nós fazemos em casa, nós fazemos juntos. Né? Tá certo que assim, tem o gosto particular de cada um. Né? O Pedro gosta lá de ficar jogando ali, né, naquelas redes, conversando com os amigos, jogando lá. Né? A Chloe, pré-adolescente, né, filha? Gosta de ficar ali no celular, foninho de ouvido e tal, batendo papo e tudo mais, né? A Adra gosta da máquina de lavar roupa dela, né? Ela gosta de passar a roupa dela ali, né? E, assim, a gente tem as coisas assim, muito particulares, né? Eu gosto, né? Eu tenho lá no fundo, né, um quartinho, né, que é o meu quarto, é minha salinha do nada, né? Ali, assim como a nossa sala de oração fica conectada, aqui direto, fica conectado lá em casa também, né? Assim, é o meu espaço ali, né? E às vezes eu sento ali e só fico ali. No nada, né? É meu espaço, né? E quando pergunto o que você está fazendo aí, é nada mesmo, não estou fazendo nada. Né? Então, cada um tem o seu gosto, né? Eu gosto ali, né, de ler um livro, né, de ver alguma coisa, de preparar uma palavra e tal. Nós temos as nossas particularidades, né? Por exemplo, a Adria gosta das Olimpíadas. A Adria gosta, ficou até tarde da noite, né? Lá assistindo, né, assistindo às Olimpíadas. Ela gosta. Sabe assim, eu já não gosto tanto, né? Eu fico assim meio irritado. Né? Ela começou a assistir lá e ela se empolga com isso. Eu falei, vou sentar lá também, vou acompanhar. Né? Aí estava passando a esgrima. A esgrima, né? Eu falei, beleza, né? Porque a brasileira lá era campeã do mundo. Era campeã do mundo. Eu falei, já vou começar com o pé quente aqui, né? Porque ela vai dar uma espadada nessa outra aí, já era, né? E aí já vou começar bem. Né? E aí começou ali e tal, ela começou perdendo. E eu falei assim, é assim mesmo, né? Vai recuperar. E ela recuperou, chegou empatado. Né? E aí deu mais um minuto. E era assim, aquele que acertar, acertou, ganhou e vai para frente, o outro desclassificado e pronto, acabou. E ela perdeu. E eu fiquei irritado com aquilo. Eu falei, mas como que pode? Como que pode um negócio? Eu não tenho coração para isso. Eu não sei lidar muito bem com isso. Eu fico pensando, sabe no quê? No esforço.
Gente, aquele negócio da esgrima ali, acho que não é mais que 10 minutos. Eu não sei, mais que 15 minutos, não é. É rapidinho. É rápido, o tempo é muito rápido. E a pessoa assim, perdeu. Não tem nem a segunda chance, perdeu. E aí o rapaz ainda lá que está narrando falou assim, agora ela era a primeira do ranking mundial, ela caiu para a 32ª. Eu falei, ponto, agora acabou de vez. E eu falo, mas eu fico pensando, sabe, 4 anos a pessoa treina. Gente, aquilo é difícil. Aquilo não é fácil. Né? Tem que ter um reflexo muito grande. Eu fico imaginando a pessoa treinando aquilo todos os dias, investindo, por anos, gente. Né? Aí chega da Olimpíada, acabou, está desclassificada. Eu falo, Dri, fica aí que eu não tenho muito, né, muito coração para esse tipo de coisa, não. E ela gosta, ela fica lá, e ela vai rápido hoje na pregação que tem. Ela não falou não, mas ela deixou entender. Ela gosta, eu não gosto tanto. Porém, lá em casa tem algumas coisas que nós fazemos juntos, né? A maioria das coisas nós fazemos juntos. Né? Por exemplo, lá em casa tem o momento do filme. Nós gostamos de ver filmes juntos, né, minha filha? A gente gosta de ver. Né? E lá é assim, né? Hora do filme é a hora do filme. Desliga o celular, desliga o computador, desliga a máquina de lavar, né? Desliga a máquina de lavar, eu tenho que desligar o computador lá, o som lá do fundo, e nós vamos ver filme. Né? E assim, a democracia, gente, eu não vou falar mais mal de democracia aqui não, mas é complicado. Porque lá, assim, escolhe o filme, né? Mas assim, também temos que ouvir as crianças, né? E esse tempo atrás foi o momento do Pedro escolher o filme. Oi? Cada dia é um que escolhe, mas eu escolho a maior parte. Essa é a nossa democracia. Lá assim, é bem democrático, viu? Cada dia um escolhe um, mas desde que eu escolhi todos. Então, assim, mais ou menos, não, brincadeira. Mas assim, aí o Pedro falou, pai, já escolhi o filme dessa semana e tal, e a gente tem que respeitar. Né? E ele falando do filme, tal, né? E era um filme do menino que colocava máscara. Ele lutava, ele ficava forte quando ele colocava máscara, né? E engrossava a voz assim para falar, né? Eu achei engraçado aquilo. Mas ele fala, pai, é o melhor filme de todos os filmes, né? E aí vai eu, a Chloe e a Ada, ainda bem que ele está na escolinha agora, não está aqui, né? Mas filme ruim, gente. Ruim. Parecia que o sofá tinha caco de vidro, sabe? Mas nós aguentamos firme, né, filha? Firme, nós ficamos ali, firme. Gente, quando passou as letrinhas, acabou. Pulou dali e falou, glória a Deus, acabou. Você viu, pai, que filme legal? Eu falei, né, beleza, mas ficou feliz. Mas, gente, isso é estar reunido. Você está reunido. Estamos ali com o mesmo objetivo. E aí, esses dias atrás, né, eu estava escolhendo um filme, né, e voltou ali na tela de seleção esse filme. E aí o Pedro falou assim, pai, vamos assistir de novo? Eu falei, não vou assistir de novo, não. É muito bom esse filme aí, mas vamos assistir outro, né? Tem tantos aqui, vamos assistir outro. Tá junto. Exige de nós, gente, um esforço. Exige da gente um esforço. E isso é reunir. Sabe, talvez o que falte na sua casa é exatamente isso. Talvez vocês estejam no mesmo ambiente físico, porém estão muito distantes de estarem no mesmo objetivo, no mesmo foco, no mesmo propósito. Quando nós nos reunimos no mesmo foco, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, mesmo que às vezes aquele foco, aquele objetivo não seja a minha preferência pessoal, mas quando nós todos caminhamos neste sentido, sabe, Deus nos prospera. O agir de Deus vem. O agir de Deus não vem divisão, gente. Nada que é dividido vai à frente. O agir de Deus, ele vem sobre as nossas vidas quando nós temos, né, esse mesmo foco, esse mesmo objetivo. Então, quer ver o agir de Deus lá na sua casa?
reúna a sua família. Mas nesse sentido. Quer ver o agir de Deus no seu trabalho? Reúna, né? Ajunte, não espalhe. Quer ver o agir de Deus aqui nesta igreja, no ministério que você faz parte? Se reúna, esteja junto no mesmo propósito, no mesmo objetivo e no mesmo foco. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu tenho algumas coisas que me chamam a atenção no texto. Né, ontem eu olhando e meditando um pouco mais nessa passagem bíblica tão importante, eu fiquei pensando, porque o texto nos diz que veio dos céus um som. E esse som era um som como de um vento. Não era um vento. Veio um som. Eles ouviram um som. E esse som era como se fosse um som de um vento impetuoso, veemente e impetuoso. E o texto nos diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Mas não era fogo, mas como de fogo. Ou seja, eles estavam ouvindo algo que eles identificavam como um som veemente e impetuoso, mas não estavam enxergando. E eles enxergavam algo, línguas repartidas como de fogo, mas não sentiam fisicamente no seu tato esse fogo. Quando eu orava a Deus, né, eu perguntava a Deus, mas por que isso? Né, por que isso? Por que não um vento mesmo? Entra um vento arrebentando tudo, arrebenta a janela, chacoalha a parede, bagunça os cabelos, meu cabelo não, né? Bagunça o cabelo do pastor Vilela, né? Um vento mesmo, e o que a gente está ouvindo é aquilo que a gente está vendo, e veio o vento e tudo mais. Por que não línguas repartidas de fogo mesmo, esquenta tudo aquilo lá, e o fogo, e o reto, até por que não isso? Não sabe por quê? Não é porque Deus ele está além das nossas razões. Deus está além daquilo que a gente enxerga, vê, sente. Deus está acima de todas essas coisas. E quando Deus age na nossa vida, essa forma de Deus agir na nossa vida é algo espiritual. E quase sempre, se não sempre, ela tem que ser entendida de forma espiritual, não de forma racional. E aí eu ficava pensando, por que foi desse jeito? Eu ficava imaginando, para que a gente não acredite que qualquer ventinho que bate no nosso rosto seja o Espírito Santo de Deus. Sabe por que dessa forma? Para qualquer calorzinho que talvez a gente sinta no nosso físico, essa capacidade que a gente tenha de sentir, a gente não identifique como sendo o mover do Espírito Santo. Isso é algo espiritual, isso é algo de Deus. Sabe por quê? Nós não enxergamos o agir de Deus na nossa vida, porque nós queremos compreender o agir de Deus na nossa vida de uma forma racional. Nós queremos ouvir aquilo que nós estamos vendo, né? Sentir aquilo que nós estamos vendo, e não é assim que funciona. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Creia no sobrenatural. O apóstolo Paulo, ele já alertava a igreja de Corinto, e nos alerta também, que as coisas de Deus, inclusive ele fala que essa palavra, a palavra de Deus, para o mundo, ela é loucura, porém para aquele que crê é poder. E ele diz mais, ele diz que Deus vai escolhendo, né, as coisas loucas para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Gente, esse é o evangelho. São coisas que nossa cabeça racionalmente não vai alcançar. Você quer ver o agir de Deus? Seja um homem ou uma mulher de
fé, que crê, mesmo que às vezes o que você está ouvindo não seja aquilo que você esteja vendo, mesmo que aquilo que você esteja sentindo não é aquilo que seus olhos estão vendo. Creia no agir, no poder sobrenatural de Deus, creia na loucura do Evangelho, e você vai contemplar o agir e os milagres de Deus de uma forma sobrenatural na sua vida. Amém? É nisso que eu creio. Deus, ele não racionalizou a sua presença. Deus não racionaliza a sua palavra, porque muitas coisas bíblicas não podem ser compreendidas de uma forma racional, são alcançadas através da fé, de uma decisão de crer, uma decisão de empenhar o coração. Meu irmão, você quer ver o agir de Deus na sua vida? Para de ser matemático, para de ser racional. Para de enquadrar Deus, limitar Deus dentro da sua pessoa, mas deixa Deus agir da forma que Deus quiser, porque quando isso acontecer, nós teremos uma missão, porque se Deus nos chama, nos capacita, derrama do seu Espírito, Deus nos dá uma missão, Deus nos dá um objetivo. Mateus 28 fala muito a respeito disso. O grande engano que envolve a nossa vida é de querermos ter uma missão sem ter um chamado. Pastor Braz ministrou também há muito tempo atrás que tem gente que quer lutar a luta que não é sua. Por que você vai lutar uma luta que não é sua? Deus te chamou para essa luta, então chamado. Se Deus chama para algo, Deus vai nos capacitar. E essa capacitação é o derramar do Espírito Santo. E aí sim nós vamos estar prontos para a missão. Ah, me dá a missão. Sem essas três coisas, a missão já é um fracasso. Porém, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, meu irmão, nós quebramos todos os limites e todas as barreiras. Esse é o nosso chamado, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que você precisa na sua casa? Não é de uma filosofia, não é de uma terapia. Eu preciso reformar minha casa porque a minha esposa vai ficar bem comigo. Precisa disso também. Mas não é isso o centro da coisa. Sabe o que você precisa na sua casa? Você precisa que a sua casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. Lá no meu trabalho, sabe o que eu preciso? Eu preciso de um aumento, eu preciso que o meu chefe saia, eu preciso de uma oportunidade. Sabe o que você precisa? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de uma igreja melhor. Eu preciso de pastores melhores. Olha que tem pastor para todo gosto aqui, hein? Para todo gosto. Tem com cabelo, sem cabelo, com barba, sem barba, de rabinho de cavalo, de tupete. Tem de tudo. Magro, gordinho, mais ou menos. Tem de tudo. Tem novo, tem velho, tem mais ou menos. Tem velho que é novo, tem novo que é velho, velho que é novo e vai. Tem tudo. A gente tem tudo aqui. Sabe, irmão, preciso de uma igreja melhor, preciso de um pastor melhor. Sabe o que você precisa? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de um líder aqui nessa igreja, no meu ministério, que avance com o ministério, porque aí assim eu vou arrebentar, eu vou ver o agir de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que não vai ter limites nessa vida, porque Deus, ele não derrama da sua unção, do seu poder a conta-gotas. Deus derrama do seu poder de uma forma ilimitada. O que você quer ser? O que você quer ser, o quanto você quer ter de Deus, porque Deus é infinito. Então, quanto mais espaço você tiver dentro da sua vida, do seu coração, quanto mais coisas de entulhos você tirar dentro de você, mais espaço para Deus vai ter, e mais desse derramar de Deus vai ocorrer na sua vida. E quando isso acontece, nós contemplamos o agir de Deus. Amém? O que você precisa? Você precisa disso. Você não precisa de uma outra família. Precisa de uma outra esposa. Mulher precisa de outro marido. Precisa de outra casa. Precisamos de mais dinheiro. Precisamos de mais reuniões na igreja. Precisamos de menos reuniões na igreja. Precisa daquilo outro. Precisamos mudar.
precisamos daquilo. Sabe, meu irmão, o que nós precisamos? Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que você precisa. É isso que eu preciso. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós contemplamos o agir dele em nossas vidas. E eu quero que Deus haja na minha vida. E eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o seu desejo nessa noite? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Porque nós estamos reunidos com o mesmo objetivo. Por que não ouvir esse som como de um vento veemente e impetuoso? Por que não deixar os nossos olhos contemplarem línguas repartidas como de fogo? Eu creio no poder de Deus. E eu sei que esse poder está neste lugar, nessa noite. E Deus quer derramar sobre a sua vida desse Espírito. Deus quer derramar sobre a sua vida do Espírito Santo, de forma que gere em você dons, talentos, que acrescente sabedoria, que você prospere, que você cresça. Onde você colocar a planta dos seus pés. Você quer isso para a sua vida? Se você quer, se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Todos fechem os olhos. Meu irmão, talvez faça muito tempo que você não vê o agir de Deus na sua vida. Talvez faça muito tempo que você não vê o agir de Deus através da sua vida. A sua vida sendo transformada. Ou talvez você não vê a sua vida, Deus usando a sua vida para transformar outras pessoas. Talvez faça muito tempo que você não vive com intensidade a loucura do Evangelho, o poder do Evangelho. Mas eu sei que você tem um chamado de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Eu quero dizer que Deus está te capacitando. Todo momento que você se expõe à palavra, Deus está lhe capacitando. Porém, existe algo fundamental na vida de um homem e de uma mulher de Deus. É o Espírito Santo. É sermos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, Deus vai lhe dar missões grandes, lutas grandes. Talvez você já esteja vivendo essas lutas. Porém, você não está sozinho. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de você. Você quer sentir a presença de Deus. Você quer receber o toque do Espírito Santo de Deus essa noite. É o seu desejo. Você quer contemplar o agir de Deus na sua vida? Porque se você pedir exatamente isso nessa noite, você será tocado. Você será tocada pelo poder de Deus. Ore a Deus. Nós vamos orar por você. Deixa o Senhor tocar a sua vida. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Sim, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Ori sori erere andalamas. Vem, ó Deus. Shuri ori erere andalamas. Shori canta lá, sheri ori erere andalamas. Venha Espírito Santo sobre a nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, reunidos. Queremos, ó Pai, contemplar o Seu agir na nossa vida. Pai, nós temos um propósito, nós temos um objetivo de ver a Sua glória sendo derramada na nossa vida. Nós temos um objetivo de ver o Senhor usando a nossa vida para alcançar outras vidas. Para isso, ó Pai, nós reconhecemos a dependência da Sua presença, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo.
Meu irmão, levante as suas mãos neste momento. Senhor, eu oro por cada um que está com as suas mãos levantadas. Eu te peço neste momento que o Senhor dê uma experiência a cada um aqui nessa noite, que o Senhor derrame do seu Espírito sobre os corações sedentos. Meu irmão, comece a receber o toque do Senhor. Talvez os seus ouvidos vão ouvir um som como de um vento impetuoso. Talvez você, mesmo com os olhos fechados, você contemple línguas repartidas como de fogo. Mas você vai ter, se você desejar, uma experiência com Deus. Peça ao Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, e você vai receber algo de Deus. Você vai receber o toque de Deus na sua vida. Receba no nome do Senhor Jesus.